Ok, iniciando aqui o vídeo do trabalho 3 de ciência de dados, né? Que é sobre machine learning. A gente vai pegar o nosso dataset que a gente conseguiu através do web scraping no trabalho 1, depois de ter feito a análise exploratória de dados do web scraping. A gente vai fazer aqui tentar aplicar algum modelo de machine learning para resolver um determinado problema. E o problema que eu escolhi foi tentar prever, tentar fazer uma predição dos preços dos meus celulares que eu consegui, né, no web scraping. Para isso eu utilizei uma regressão linear, né, que depois eu percebi que as features não são tão lineares assim, então não deu um resultado tão favorável assim, vamos dizer, né, um erro até que alto, relativamente alto. Então, explicando aqui o código, tá aqui os imports. Inclusive tem coisas aqui que eu nem usei, porque isso aqui não, esse código não foi feito de forma totalmente pensada do início ao fim, planejada. Isso aqui foi feito através de tentativa e erro, né? Então tem aqui essa primeira célula aqui, basicamente ela arruma o preço dos celulares. É uma função que eu fiz aqui. Ela recebe o preço, verifica se o preço for nulo. Caso for nulo, né, como a gente não pode fazer um modelo ser treinado com coisas muito erradas, como por exemplo valores nulos, coisas sem padrão, isso atrapalha bastante. Foi o que eu fiz. Se o preço, que é uma feature bastante sensível porque é a minha alvo, né? Se o preço for nulo, eu vou retornar a mediana da coluna, entendeu? Então, se por acaso algum no dataset tiver um preço nulo, ele vai colocar a mediana de tudo. E aqui eu estou limpando, né, o preço, tiro o cifrão, tiro todos os pontos, substituo as vírgulas por pontos e remove os espaços em branco. E coloco também para float 32, né? Eu converto ele para float 32. E como é que você aplica isso? Aplica através desse sConverter aqui, porque quando você chama o pd.readCSV, né, que é o método essencial, você passa também como segundo parâmetro converter aqui e ele consegue aplicar tudo para essa função que você fez aqui, né? Consegue aplicar para todos os preços. Aqui eu dei um if para ver como é que estava. E aqui foi uma operação que eu fiz para remover as linhas em que os preços são maiores ou igual a 9.000, porque esses são os outliers, né? Se você conseguir olhar aqui na análise exploratória, aqui, na análise exploratória de dados, no box plot dos preços, você vê que tem alguns outliers que podem vir a atrapalhar o modelo, de fato, né? Aqui, você consegue ver que a partir de 9.000 e pouco já começa a entrar em alguns outliers que são um pouco chatos. Então, tirando aqui os outliers, aqui a gente tem o if, ele está dizendo que tem os não nulos aqui e tal. Então, a gente tem que tratar esses casos desses nulos. E como é que você trata? Dropando os nulos, né? Eu usei isso aqui para eliminar as linhas que possuem pelo menos o valor nulo. E aqui, isso aqui, a gente vai tratar os modelos mal formados porque a gente tinha um problema que alguns modelos... isso aqui é uma consequência de um web scraping teoricamente mal feito, porque você pode ter às vezes espaço Samsung, aí Samsung com S maiúsculo, então tipo assim, isso pode acabar sendo contado como uma coisa diferente, né, e não uma coisa só, o que atrapalha também o modelo. Então, para começar, em todas as marcas, utilizando a função lambda, eu deixo ela no modo upper, né, e aplico um strip. Aí eu trato um caso de Samsung que estava dando errado, porque tinha um celular que a marca dele era Samsung, era Galaxy S22 Plus. Aí, como eu sei que Galaxy S22 Plus é da Samsung, eu coloquei para Samsung. E tratei a Samsung também, porque tinha Samsung Espaço e Motorola também, o resto estava tudo tranquilo. Então essa operação aqui foi essencial depois de ter visto. Isso aqui eu consegui perceber depois de ter visto como é que estava o dataset e tal, depois de ter feito isso aqui em cima. Aí ajeitei. Aqui são alguns warnings. E ficou assim, o preço aqui ficou bem formadinho aqui, depois daquele ajuste. E a gente só tem marcas bem formadas, vamos dizer assim, né? Aqui eu printei a média do preço, printei os Unix, mas tá ok. E aqui começa uma parte do código que a gente vai transformar as variáveis categóricas para numérica, né? Você não pode colocar um modelo para treinar com variáveis categóricas, a gente tem que transformar isso em numérica. Então,
quais são... Aqui, para começar, eu printei todas as marcas, todos os sistemas operacionais e todas as redes para ver como é que tava separado as coisas aqui. Então, como é que a gente fez isso? Eu comecei utilizando o encoder, né? Que ele é usado para realizar a codificação das colunas marca e sistema operacional. Passa aqui alguns parâmetros por padrão, que isso aqui eu vi na documentação, né? E eu comecei, um colega meu me disse que seria legal a gente começar a não ficar usando o mesmo dataset todas as vezes para ficar fazendo essas alterações. Então eu fui criando alguns datasets. Por exemplo, aqui o começo é DF Amor, aqui DF Frame Inc. Depois eu comecei a trocando o nome para DF Amor Paixão. É totalmente aleatório os nomes. Então tem aqui, eu passo a marca do sistema operacional, né? Isso aqui transformando em data frame, porque isso aqui deu bastante erro, tive que transformar em data frame. E aqui, essa linha aqui, basicamente o que ela faz é obter os nomes das colunas, né? E isso aqui é aplicando, né? Atribuindo a aplicação dos nomes de colunas a data frame usando esse método aqui, .columns. E no final, eu vou concatenar, né? O DF Amor e o DF Frame Inc. ao longo do eixo das colunas, né? Usando o pd.concat. Aí o resultado dele é atribuído ao data frame, a esse data frame aqui. Pronto, desse jeito aqui a gente já tem uma certa numericalização das coisas, né? Aqui a gente já tem as marcas numerizadas, vamos dizer assim. E falta ainda você ajeitar a rede, né? Ele tá aqui 4G, 5G, 3G. E para isso foi bem mais simples. Eu criei um mapping. 3G vai ser 0, 4G vai ser 1, 5G vai ser 2, basicamente isso. E isso aqui eu só aplico o mapping e mostro se deu certo. Printando esse unique aqui, ele mostra que de fato todas as coisas da coluna rede são apenas 1, 2 e 0. Então isso significa que deu certo esse mapeamento aqui. Printei mais um infozinho para ver como é que estava e você vê que já não tem nenhum negócio nulo, já tem todos os não nulos estão iguais. Todos os tipos estão numéricos, não categóricos, né? E aqui a gente começa a parte do Machine Learning em si, que é a parte do treino e teste. Então aqui começa nesse XY, esse famosinho, essa parte famosa. Essas aqui são as etapas, né, que preparam os conjuntos de dados para treino e teste, né? E aqui eu utilizei o train size igual a 0.7, 70%. Bom, aqui a gente vai criar o objeto de bin scaler, que é para alterar realizar a escala dos recursos, né? E no X3 e no X-test aqui, o que a gente faz? A gente aplica o feed transform, que é para ajustar e transformar os dados, né, em uma escala específica. E esses dados são armazenados novamente no X-train. Esse scaler outro também é basicamente outro nome para criar esse scaler de bin max scaler, né? Que isso aqui a gente vai usar para realizar a escala target, a escala do target, né, que é o Y. Aqui eu aplico o transform do objeto scaler outro, que é o min max scaler, e os dados de teste do target com base no ajuste realizado, dados de treinamento, né? Então os dados são remodelados usando esse reshape, porque isso aqui deu muito erro, tava reclamando muito. Ele pedia muito para eu dar um reshape e esse aqui foi o jeito que eu consegui dar o reshape no zoom. Eu nem sei o que isso aqui faz, na verdade, né, sendo bem sincero, mas eu botei para dar certo. Aqui mostrando que deu tudo ok, né? E aqui de fato é criando o modelo de regressão linear e passo para ele o X-T no X-test, né? E aqui gerando as previsões para os dados de teste. E a gente inverte a escala deles também, né? Usando esse scaler outro, que no caso é o bin max scaler. Bom, então a gente faz a predição e também calcula o erro dele, né? Usando essa mean squared error. E no final das contas, tirando a raiz quadrada do erro, você consegue ver que o modelo está errando o preço do celular por R$ 1.088. Esse aqui é o resultado final do trabalho de Machine Learning. Eu acredito que poderia ter melhorado, talvez se eu tivesse, ao invés de ter dropado os nulos, ter feito um tratamento melhor, porque aí eu teria mais dados, né? Mas isso aqui não foi uma coisa que eu fiz de primeira, isso aqui foi depois de ter tentado tratar várias e várias vezes. Só que como o web scraping em si foi uma parte
complicada de se fazer, como os dados já eram muito mal comportados, era muito difícil você tratar isso aqui ainda, mesmo após a obtenção dos dados. Então a única solução que eu achei foi realmente dropar os nulos. Isso com certeza deve ter afetado no desempenho. Talvez se eu tivesse feito perfeitamente, se for um mundo perfeito, tivesse tratado isso tudo legal, aqui poderia ser lá um erro de 500, 400, aí seria uma coisa extremamente bonita, né? Mas infelizmente não. Aqui a gente tem poucos dados e é isso.